Bom dia. Então vamos ao nosso Números, livro de Números, capítulo 21, versículos de 1 a 3. Diz assim: Ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava no Neguebe, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns deles cativos. Então Israel fez voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel, e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a eles e às suas cidades, e aquele lugar se chamou Hormá. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a aplicá-la em nossas vidas, uma história curta, mas bem forte e muito significativa. O que houve por trás, tantas pessoas morreram com essas poucas linhas, há uma tragédia grande aqui. E que possamos aprender lições daí, bem diferentes na nossa vida. Vamos espiritualizar essas lições, uma vez que não é o caso mais de inimigos físicos que temos, e se tivéssemos, que muitos crentes têm, mas não é a forma de tratar mais fisicamente. Então, nos ajuda a fazer boas aplicações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos de antemão. Amém. Coisa rara aqui, Israel fazendo alguma coisa certa, né? Depois de tantas histórias repetidas de rebeldia e tudo mais, aqui eles fizeram algo que agradou a Deus. Pode parecer estranho ter agradado a Deus esse algo, que foi um voto, dizendo que nós vamos tentar recuperar os nossos raptados, que foram levados, e se tu nos deres de volta, nós vamos destruir esse povo todo. Os cananeus eram um dos vários povos que habitavam lá, a terra prometida. Então, Israel estava seguindo naturalmente o seu caminho, estava pertinho já de chegar para onde Deus havia prometido, e foi atacado. Então, Israel resistiu, mas não o suficiente para evitar que alguns deles fossem levados. Então, ele precisava contra-atacar para recuperar os que haviam sido levados e evitar um novo ataque, óbvio. Um inimigo perigoso desse que atacou sem ser molestado, sem ser provocado, atacou direto. Então era preciso eliminar, além de recuperar, antes de recuperar os seus que foram. E pede ajuda a Deus, prometendo a Deus que iria destruir tudo se Deus desse de volta. Eu teria que levar algum tempo para explicar que não vou essa questão da época, em que Deus, em Deuteronômio podemos ver isso claramente, deveria até pregar quando chegar lá no livro, que era até ordem de Deus, a destruição total dos inimigos na época. Isso tem que ser muito bem compreendido para entendermos o caráter de Deus, em primeiro lugar, e, em segundo, como aplicar hoje. Na reforma, nós achamos que todos os reformadores foram pessoas de paz e de amor cristão e tal. Basta estudar um pouquinho da reforma para ver que eram perseguidores ferozes de quem não concordava plenamente com eles, e houve muita prisão, houve morte nas mãos de
de Calvino, na mão de Lutero, nas mãos de Zwinglio, e se não concordavam com eles, a ideia deles, aí puxava o Velho Testamento. Aí, se considerasse inimigo, alguma coisa perigosa, a doutrina correta, então ia para o Velho Testamento e aplicava e entregava esses dissidentes ou esses discordantes nas mãos da autoridade civil, que era a autoridade que devia cuidar disso. Aí já imaginaram. Então, é algo que deve ter muito cuidado para aplicar corretamente isso. Os anabatistas foram extremamente perseguidos e sofridos na época, porque pensavam diferente e isolavam Israel da parte da igreja. Muito complicado isso, mas mostra que uma interpretação errada nesse nível, não é um textozinho específico, uma profecia, como estamos vendo em Isaías de noite, por exemplo, não é só isso, mas é toda uma interpretação mais geral. Isso causa distorções enormes, até na maneira como proceder aqui. Então, eram pessoas malvadas, esses reformadores que fizeram isso? Não, eles achavam que estavam fazendo absolutamente o que era correto mesmo. Então, foi uma luta muito grande. Anabatistas sofreram muito, os batistas que vieram depois dele, assume-se que vieram dele, acho que é complicada a história, mas o fato é que anabatistas e batistas sofreram muito nas mãos de reformadores que ligavam o Velho Testamento com o Novo Testamento. Essa ligação era pesada em termos disso aí, em termos de a ideia de igreja e Estado, quando um devia estar junto do outro, igreja a noção de uma igreja local contra a noção de uma igreja Estado, de uma igreja nacional, coisa assim. O fato é que Deus não queria expor Israel aos povos pagãos, para que não se contaminassem. Eu posso pregar sobre isso depois, explicar com detalhes. E Deus aceitou. E essa é a primeira história de Israel registrada aqui contra os povos, os quais ele tinha que dominar para tomar conta da terra prometida. Primeira vez. Estão entrando, ou quase entrando já na terra prometida. Eles venceram, recuperaram e destruíram as cidades. Quando fala cidades, não pensa aqui que é um bocado de fortaleza. Não, é o que nós chamaríamos hoje de vilarejos, é pequeno, mas chamavam de cidades, porque eram várias, e aquele povo ali, pequeno, era constituído daquelas poucas e pequenas cidades. Eu gostaria de aplicar para a questão do grande inimigo que nós temos, que é o pecado. E esse é inimigo mesmo, e esse nós podemos ter ódio, e esse nós podemos partir para destruir mesmo. Não destruir irmãos que pensam diferente de nós em algumas doutrinas, mas destruir pecado. Há uma passagem lá em Gênesis, que eu quero ir lá, porque é Deus falando com Caim. É algo muito, muito interessante. A gente devia até usar mais isto. Lá no 4:4 diz: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Ficou profundamente mexido com isso, irritado. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Deus falando com Caim. E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal,
Eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. É uma passagem extremamente valiosa para mostrar como é que Deus vê essa questão da relação do ser humano com o pecado. Como um bicho feroz que está ali esperando para atacar. Não vemos Deus considerando Caim uma vítima, ou reconhecendo que o pecado era feroz demais para ele poder resistir a coisa desse tipo. O que nós vemos é Deus responsabilizando Caim, dizendo: você tem um inimigo mesmo. Esse inimigo está atrás de você mesmo. Ele quer lhe pegar. Ele está na sua porta. Preste atenção, porque a você cumpre um papel, uma atitude diante de mim. Domine. Muito curioso. Então, essa história do homem ser vítima do próprio pecado, isso é coisa do diabo. Porque o que gera de impunidade e de distorções, até nas leis de um país inteiro, essa noção de que a pessoa é vítima das suas circunstâncias e por isso que é vítima, ou muitas vezes é fato. Mas uma coisa não anula a outra. Que todos têm pecados lhe perseguindo. E todos têm a responsabilidade de domar isso diante de Deus. Então não é porque alguém foi vítima de uma circunstância e agora tem uma cabeça meio mexida e quer fazer justiça com as próprias mãos, sei lá, tem boas argumentações, então o quê? Diante de Deus é responsável. 3 agentes nos levam ao pecado. O diabo, curiosamente comparado com Pedro, como um animal também, e que também, como que em vez de jazer à porta, de ficar à porta esperando, é nos arrodeando. Parece que é pior, porque ele vai atrás, né? Claro, as duas são figuras fortes. O animal nos entocaiando na porta da nossa casa, que é o que Deus disse para Caim. Aí vem o Espírito Santo e diz para Pedro escrever, né? Comparar o diabo agora com um leão, né? Nos arrodeando, querendo devorar, querendo destruir. Curiosamente, é a mesma imagem. Muito parecida. O diabo, o mundo e a nossa própria carne. Esses 3 agentes são bem conhecidos, vocês já ouviram isso muitas vezes, e eu não vou desenvolver isso. Mas a aplicação é bem em cima deste assunto. Então, esses agentes que nos levam ao pecado, esses 3, são nossos inimigos, claro. E quando qualquer um deles nos ataca, é o próprio pecado nos assediando. Como Hebreus 12:1 diz, que o pecado, o quê? Nos assedia tenazmente, fortemente, firmemente nos assedia. Mesma ideia. Deus com Caim, jaz à porta, Pedro com o diabo sendo um leão ao redor. Aí vem o autor de Hebreus, o pecado, como que dando vida ao pecado, nos assedia tenazmente, é duro. Quando nós somos vencidos por um determinado pecado, que muitas vezes, infelizmente, somos, nós geralmente temos prejuízo em várias áreas da nossa vida. E para piorar, o tal pecado volta.
não nos abandona de vez. O que acontece com um ladrão que encontra uma casa muito pouco protegida e rouba com uma grande facilidade? Adivinhe o que ele vai fazer? Vai querer voltar. Então, o pecado como inimigo, ele volta. E quanto mais fácil, mais ele volta. Ah, mas o pecado, ele não tem vida de fato. Foi apenas uma figura ali que Pedro usou, mas o diabo tem vida, sim. E o mundo tem vida, sim, as pessoas do mundo. E a nossa carne tem vida, somos nós mesmos, um pedaço de nós. Então, é vivo o inimigo em várias formas. Então, ele volta. A solução, portanto, não é o crente dizer, eu vou tocando, vou orando para Deus me proteger e não permitir que esse pecado me ataque outra vez, e vou aqui torcer para que eu possa seguir em paz. Israel não agiu assim. Dessa vez, como eu disse, agiram de maneira muito correta. Não agiu assim. Além de recuperar os seus, que foram levados cativos, mas eles quiseram garantir que não haveria mais um ataque desses de surpresa e sem terem sido atacados, no caso, os inimigos. Atitude correta. O crente não se conformar enquanto não eliminar o seu inimigo. E aqui é um passo além do que apenas dominar o pecado. É tentar destruir, que é a forma mais segura. Romanos capítulo 6, versículo 12. Diz assim, Romanos capítulo 6, versículo 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Está submisso, está escravizado pelo pecado, está reinando na sua vida. Não deixe não. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Tome, pecado, pode levar, pode usar meu corpo. Não faça isso não. Como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Olha só o que Deus disse para Caim, a ti cumpre dominá-lo. Eu sei que lá era hebraico, aqui é grego, mas é curioso como no português o mesmo verbo, né, a mesma palavra, domínio. Domine o seu pecado para que ele não lhe domine. É uma guerra. Nesta guerra não há paz. Às vezes a gente vê em história que lê e tudo, né? Alguém chega e diz, eu vou lhe matar. Eu vou lhe matar. Como é que fica? A única maneira de você não deixar eu lhe matar é você me matar antes, porque eu vou lhe matar. E acontece isso. Não há paz com o pecado. Se possível, tende paz com todos os homens. O próprio Deus reconhece na palavra dele que essa paz, que paz entre homens é algo que às vezes não é viável. Tem pessoas que você não consegue ter paz. Se encostar, faísca. É mais sábio até evitar. Embora eu não queira falar de relacionamento humano aqui, o assunto aqui é o pecado. E com esse aí não há paz nenhuma. É uma guerra mortal. O pecado quer nos destruir. E você precisa destruí-lo. A intenção é essa.
Curioso é que nem o pecado vai nos destruir totalmente, nem nós vamos destruir o pecado totalmente. Curioso isso. O resultado desta guerra nós sabemos. Nenhum dos dois vai conseguir destruir o outro. Agora, o estrago é grande. O estrago que o pecado pode fazer em nossa vida é grande. E o estrago que você pode fazer na vida do pecado, ou do diabo, ou nos planos dele, também pode ser grande. Agora, você não vai destruir o pecado, que tem crentes que pensam assim, que o crente pode chegar a uma perfeição de não pecar mais. E esse teria dominado completamente o pecado. A Bíblia não ensina assim. Não é um ensino correto esse. Nós sempre vamos ter pecado nos assediando na vida, não adianta. E o pecado nunca vai nos destruir a ponto de roubar a nossa salvação e nos levar à perdição novamente. Nunca, sabemos. Mas a guerra não deixa de ser mortal. É para ser absolutamente radical da nossa parte, porque da parte de lá é mortal. Então precisamos partir para eliminar o pecado, ou tentar eliminar, ou com o intuito de, mesmo que a gente sabe que não vai conseguir, mas o intuito, o propósito. Mas com que poder? Eu não tenho poder, eu reconheço que não tenho poder para dominar o pecado. Então, é um momento que mais um momento de nós reconhecermos que estamos desesperadamente necessitados de Deus. Nós precisamos do poder de Deus. Cristo disse que sem Ele nós não podemos fazer, nada podemos fazer. Segundo Coríntios 3 e 5 fala também do poder de Cristo, de Deus que nós precisamos sobre nós. Então, partimos para buscar Deus desesperadamente, procurando esse poder e reconhecendo que apenas Ele poderá nos dar alguma vitória, mesmo provisória, sobre o pecado, uma fraqueza, um vício, uma deturpação de caráter, o que for da nossa parte. Então, nesta hora, é bom você se lembrar que Israel prometeu a Deus que iria destruir totalmente aquele inimigo. Senhor, me ajuda a resistir a esse pecado e até dominá-lo, pelo menos um tanto quanto na minha vida. Porque eu quero destruir tudo que é pecado na minha vida. O meu desejo é este. Então, esta vontade entendo eu, básico. E Deus viu que Israel estava, de fato, desta vez, sendo fiel. Fez um voto com Deus e disse, se nos deres o nosso povinho que foi raptado de volta, vamos destruir tudo desse povo. É como Deus disse, pois provem agora. Provaram. Então, a vontade, a sinceridade, a força de uma vontade no coração é o segredo para se buscar ajuda de Deus. Talvez aqui esteja a principal causa das dificuldades que nós enfrentamos para destruir ou eliminar, pelo menos provisoriamente, os nossos pecados. É uma vontade fraca, sem muita convicção de que a gente precisa se livrar deles. Eu já tenho dito isso algumas vezes, a nossa carne gosta de praticar o pecado. Ela gosta. Ninguém lhe obriga a pecar. Você peca porque quer. Toda vez. Aí você vem, só mais uma vez. Só mais 2 vezes. Mais 3. Não é tão prejudicial assim também, não. Esse pecado na minha vida. Não precisa assim tanto esforço.
E vem uma série de pensamentos, às vezes até imperceptíveis, microatitudes dentro de nós, em que Deus olha assim, esse aí não está com vontade de destruir pecado, coisa nenhuma na vida dele. Você acha que Deus não sabe? Ele não entende dessas coisas? O Espírito Santo de fundo na sua alma, você está pedindo ajuda aí, porque está lhe prejudicando assim, assim, assado, mas não estou vendo muita vontade de você ter outra vida, não. Você ia ficar muito sem jeito. Se Deus aparecesse para você e dissesse, eu não vou lhe ajudar, não. Porque você não quer. Não, mas eu quero, você quer esta. No caso de Israel, né? Na hora que tiver os raptados de volta, desiste, né? Não foi isso. Eles estiveram de volta e cumpriram. Interessante isto. Muito interessante. Israel foi para o ataque e cumpriu, de fato. Agora, você se livra de um certo pecado, que está lhe prejudicando de alguma maneira, está causando dor, está causando briga com a mulher, com o marido, eu sei lá o quê, que causou uma demissão, eu não sei porquê, você vai se livrando ali e já fica mole de novo no combate contra o pecado. Tem que desejar intensamente, pedir a Deus, confiar em Deus e partir para o ataque. E como é que se parte para o ataque, num caso desse? Eu já vou terminar, e são as providências naturais que o crente tem, e que 10 em 10 livros que você lê sobre orientação cristã e luta contra a carne, o pecado e tudo, e sobre fortalecimento espiritual, esses itens estarão lá, porque é isto. Vou te citar 4, e sem desenvolver nenhum deles. Primeiro, logo, evitar situações que podem lhe conduzir ao pecado. Eu li uma vez que um cidadão foi se aconselhar com o pastor e tal, e problema de pornografia. Aí, conversando, o pastor descobriu que ele acabou dizendo que ia para casa todo dia, no caminho de casa, passava na frente de um cinema desses. Todo dia. Disse, meu irmão, e aí? Isso é mais antigo, esse exemplo, não é agora de internet, não, que é outra realidade. Mas na época de cinemas e tal. Como é que pode? Não, porque está bem no meu caminho, né? Ah, dá para rodear, não? Fica mais longe, né? Ah, entendi. Em vez de um quarteirão, você tem que dar 3 agora, para desviar aquele. Pois é, tem que andar mais 2. 3 menos 1, 2. Meu irmão, você está reconhecendo que está com esse problema, vem pedir ajuda e passa em frente todo dia. Não pode. Pois é. E é muito fácil você estar fazendo igualzinho, ou eu, qualquer um de nós. Não estou falando só em questão de sexo e depravação e tal. Não, estou falando de qualquer coisa que é sua área fraca, que você tem esse problema, evite, passe longe. Tem uma série de versículos lá em 2 Timóteo 2, eu não vou ler, já li tantas vezes, evite, foge, são vários verbos que mostram a ideia de sair de perto, pois saia de perto. Essa é uma atitude que, com muita facilidade, você mostra o tamanho da sua vontade de dominar aquele pecado mesmo. Aí você mostra. Daqui a um mês, né? Irmãozinho, vem cá, mudou a trajetória? Não. É fácil. Então, quantas vezes Deus tem olhado para você e dito assim, e cadê a trajetória? Você tem mudado?
você examine isso aí. Substituir por outra atividade. Pode ser que você tenha pecado por causa de tempo mal aplicado, ou ociosidade, ou um tempo, já tem um pouquinho a ver com a primeira parte, que está dedicando um tempo de uma maneira que está sempre lembrando, talvez não tão diretamente como o primeiro exemplo, mas que de uma certa forma lhe deixa exposto para tentações, e você não tem ocupado a sua mente. Agora, eu acho que o primeiro ano que eu me converti, já ouvi a frase, né, que vocês todos já ouviram também, né, que oficina vazia, não, mente vazia. Se alguém inventar outra mais moderna, me diz aí, porque essa eu acho muito boa, mas é daquelas tão velhas que a gente não pensa mais, já sabe o fim, ri e toca para frente. Mas tem sentido, sabe? Uma mente vazia, ela é facilmente penetrada pelo que não presta. Terceiro, fortalecer-se na palavra de Deus. Isso é tão repetido que a gente já fica até meio encabulado. Lá vem o pastor dizer: pastor, eu não me interessa nem o que o senhor vai pregar hoje à noite. Em algum momento o senhor vai dizer que é importante ler a Bíblia. Está vendo? Eu também sei ser pastor. É só mandar ler a Bíblia. Orar. Está demorando o pastor dizer orar, porque é a quarta. E o último, daqui eu encerro. Orar. Estava demorando a aparecer. Orar, ler a Bíblia, orar. Pois faça essa boquinha quando pensar nisso. Tenha essa atitude, não na boca, mas no coração diante de Deus. Você está desgraçado como um crente. Você está liquidado, você está fracassado. Se começar a encarar essas coisas que qualquer menino de escola dominical de 8 anos sabe, dizer isso aqui tudinho, isso é básico. Sabe? E por que não está pensando mais nas coisas do alto e se alimentando da palavra de Deus mesmo? Você não é tão bom de decorar, não já sabe de letra isso, como se diz? Por que não está dedicando mais e mais tempo à palavra de Deus? Não é menos e menos, é mais e mais. Por quê? E seu tempo de oração, como é? Eu imagino que deva ter crente que não sabe nem o que significa direito isso. Tempo de oração. Tenho medo. Só que não é para eu ter medo, é para o crente que não sabe, né? Eu tenho medo como pastor, que vou dar conta das almas a Cristo, como a Bíblia diz, né? O peso é muito grande. Então a gente se preocupa mesmo e tudo mais. Mas na realidade o prejuízo é sobre cada um. É uma arma absurdamente eficaz contra o pecado, a oração. Cada um desses daria, claro, muita coisa para se falar. Tudo isso aí é ataque contra o pecado. Não é só defesa não, viu? É ataque. Isso é ataque contra o pecado. Você orar mais, você está atacando o pecado. Você está querendo dominar o pecado. Quando lê mais as Escrituras, quando você evita, tudo isso. E, lembrando aqui, Israel não desistiu quando recuperou o seu pessoal que tinha sido levado cativo. Foi até o fim. Ok? Então, se você, na sua luta contra o pecado, conseguir algumas vitórias e já se sentir mais aliviado, e talvez já com saudade de algum daquele próprio pecado ou já de outro, e amolece, convite para o fracasso espiritual e para grandes derrotas. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a combater com mais eficiência, com mais gosto, com mais vontade o pecado que tão tenazmente nos assedia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.